Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Abra por favor a sua Bíblia em Daniel, capítulo número 2, verso 21. Daniel, capítulo número 2, o verso 21. E Daniel no capítulo 2, a partir do verso 21, diz assim: Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando a Deus, perguntando para Deus qual palavra eu poderia estar compartilhando com a igreja nessa noite, durante a tarde o Senhor falou a seguinte frase comigo: nada está perdido. E eu comecei a estudar a palavra e ver o que o Senhor gostaria de falar conosco dentro desse tema, que é nada está perdido. E aí Ele me levou até Daniel 2, 21. E a primeira lição que o Senhor quer falar conosco nessa noite, irmãos, é que se Deus está no controle até das estações do ano, que dirá da minha e da sua vida? Nós acabamos de ler aqui no texto de Daniel 2, que diz assim: Ele muda os tempos e as estações. Por algum motivo, desde a fundação do mundo, as estações falharam? Não, nunca falharam. Aleluia. Sempre teve primavera, verão, outono e inverno. E o texto diz que é Ele quem muda todos os tempos, é Ele quem muda todas as estações. Então o mesmo Deus que toma conta do tempo, toma conta das estações, Ele toma conta da minha, Ele toma conta da sua vida. Nós temos algumas vegetações que prosperam e frutificam em um determinado clima. Nós temos outras vegetações, outros frutos que só prosperam e só vão para frente com outros climas. E nós vemos que nós temos um Deus que Ele direciona e que Ele guia todos os climas. E às vezes nós achamos que nós estamos na estação errada. Às vezes nós sentimos que nós estamos na temporada errada, com a temperatura errada, com a semente que está numa situação onde ela não vai germinar, porque talvez tudo está indo contra e nada está indo a favor. E se você chegou aqui nessa noite com esse sentimento, que parece que você está na estação errada, parece que você está nadando contra a maré, o Senhor quer me dar e te dar uma esperança diferente nessa noite, de que ainda que pareça que você está na estação errada, Ele é poderoso para transformar as estações. Porque às vezes a gente acha que não vai dar fruto, não vai prosperar, tudo está perdido, mas Ele fala: quem toma conta do tempo e da estação sou eu. Então não é a semente que tem que mudar, não é o tempo que tem que mudar, não é os meses que tem que mudar, é o Senhor quem tem que mudar o tempo, é o Senhor quem tem que mudar a situação. O que me chama a atenção também aqui nesse versículo é que diz que Ele muda o tempo e Ele muda as estações. Então isso deixa claro para nós que não importa o quão ruim esteja uma situação, não importa o quão ruim esteja uma situação, algo, um momento que nós estejamos passando, o Senhor é poderoso para mudar tudo. O Senhor é poderoso para mudar exatamente tudo. O que deixa claro para mim e para você aqui nesse texto de Daniel 2:21 é que ele já começa falando que o Senhor Ele muda as estações, o Senhor Ele muda os tempos. Então o Senhor está querendo falar conosco que Ele é um Deus de mudança. Então se nós estamos passando por um momento difícil, vai haver uma mudança, vai ficar mais fácil. Se nós estamos passando por um momento de escassez,
escassez, vai haver uma mudança. E nós iremos entrar em um momento de abundância. O que a gente não pode perder é a nossa esperança. O que a gente não pode perder é a nossa confiança. O que a gente não pode perder é a nossa fé. Porque a situação, o tempo, o clima, tudo quer nos direcionar para que nós venhamos a perder a nossa fé, para que nós venhamos perder a nossa confiança, mas que sempre quando nós nos vemos encurralados, que a gente venha lembrar que o nosso Deus, Ele muda as estações, Ele muda as situações, Ele muda os tempos. Olha só que forte, Ele muda os tempos. E às vezes você pode ter entrado por essas portas e falar assim: eu estou passando por um tempo difícil. Ele é poderoso para mudar. Eu estou passando por um tempo de luta. Ele é poderoso para mudar esse tempo. Eu estou passando por um tempo de prova. Ele é poderoso para mudar esse tempo. Porque Ele muda tempo e Ele muda as estações. Outra coisa muito poderosa sobre esse texto é que diz assim: Ele remove reis e Ele estabelece reis. O que isso significa? Significa, irmã Eliette, que é Deus quem decide quem está por cima, é Deus quem decide quem está por baixo. É Deus quem decide quem governa, e é Deus quem decide quem deixa de governar. É Deus quem decide quem vai ter uma promoção, e é Deus quem decide quem vai ter uma demissão. É Deus quem decide quem vai subir, e é Deus quem decide quem vai descer. Então é Ele quem ergue, e é Ele quem derruba. Então isso nos coloca numa situação de uma confiança tão grande em Deus, porque se é Ele quem ergue, e se é Ele quem derruba, se eu subi um degrau, irmão Eduardo, foi porque Ele colocou. Mas se eu desci um degrau, foi porque Ele também colocou. Significa que se eu alcancei uma bênção, foi porque Ele deu. Mas também se uma porta fechou, foi porque Ele fechou. Se hoje eu estou por cima, foi porque Ele colocou. Mas se hoje eu estou por baixo, foi porque Ele colocou. Porque é Ele quem posiciona, é Ele quem organiza, é Ele quem eleva, mas também é Ele quem abate. Então isso deixa claro para mim e para você que quem está no controle é Ele. Então por que nós estamos se desesperando? Se é Ele quem determina quem vai governar, se é Ele quem determina quem vai assumir, e se é Ele quem determina quem vai deixar o governo, quem não vai assumir, significa que Ele tem o controle de tudo e de todos. Então Ele tem o controle da minha e Ele tem o controle da sua vida. O que a gente tem que entender, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, é que Ele não está aquém, ou Ele não está sem saber aquilo que nós estamos passando, mas Ele está enxergando tudo, Ele está vendo tudo, Ele está observando absolutamente tudo. Ele fala nessa noite para aquele que está passando por um momento de luta e de prova: eu estou vendo esse tempo e eu vou mudar. Ele está enxergando as circunstâncias e situações que nós estamos passando e está falando: eu mudo tempos e eu mudo estações. Glórias a Deus. Assim como o verão não dura para sempre, o inverno também não. Aleluia. E às vezes nós nos encontramos na nossa vida em um inverno, em uma situação desconfortável, onde tudo dói, onde tudo é difícil, onde estamos passando por um momento que a luta é muito grande. Vai passar. Aleluia. Tem data para acabar. Aleluia. Essa luta, essa prova, essa adversidade, essa dificuldade que o povo de Deus se encontra, tem prazo. Só que nós também venhamos a entender que o momento de bênção e de vanglória também tem prazo. Ele fala: eu mudo tempo e eu mudo estações, eu removo reis e eu estabeleço reis. O que ele quer dizer? Eu sou Deus que transforma o pranto em festa, mas que também transforma festa em pranto. É por isso que o apóstolo Paulo disse que sem tem abundância,
e sem passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente for pegar essa passagem do apóstolo Paulo e colocar ela frente a frente com Daniel 2:21, nós conseguimos entender que o Senhor ele quer forjar o nosso caráter em todas as estações. Quando ele fala que ele muda tempo, e quando ele fala que ele muda as estações, é que ele quer ver como que funciona o meu e o seu caráter em qualquer circunstância. Aleluia. Então nós temos que entender que diante de Deus, a nossa vida é uma roda gigante. Tem momento que a gente está lá embaixo, que ele quer ver como que a gente se comporta quando tudo vai mal. Tem momento que a gente está lá em cima, onde ele quer ver e sondar o nosso coração para ver como que nós vamos nos comportar quando tudo vai bem. Tem momento que ele fecha todas as portas para ele ver como que o Douglas se comporta com todas as portas fechadas. E tem momento que ele abre todas as portas para ele ver como que o Douglas se comporta com as portas abertas. Foi exatamente isso que ele fez na vida de Jó. Ele deu para Jó exatamente tudo. E ele viu como era o coração de Jó. Logo depois de um tempo, ele tomou tudo de Jó. E ele analisou e observou como era o coração de Jó. E Jó ele foi aprovado muito. Aleluia. E também foi aprovado no pouco. Aleluia. E o Senhor ele deseja que nós venhamos a ser aprovados, tanto no muito e como no pouco. Então, se nós estamos no momento do pouco, que nós venhamos a ser aprovados por Deus, se comportando da maneira que vai agradar a Ele. Porque se estamos no pouco, amanhã estaremos no muito. E se estamos no muito, que venhamos a agradar a Deus no muito e saber que amanhã pode chegar o pouco. Só que estando no muito ou estando no pouco, estamos em Cristo. Estamos em fartura ou estamos em escassez, estamos em Cristo. Então não importa em qual estação estejamos, o que importa é que estejamos em Cristo. Glória a Deus. Porque se eu venho para a igreja só quando tudo está indo mal, eu é que estou indo mal. E se eu venho para a igreja quando somente tudo está indo bem, é porque eu também estou indo mal. É verdade. Nós temos que ter uma vida, e esse texto de Daniel 2:21 deixa claro que nós temos que ter uma vida onde o nosso comportamento não muda de acordo com a estação. É a estação que muda, independente do meu comportamento. Porque às vezes a gente, quando está calor, quando está frio, e isso trazendo para as nossas vidas é quando a gente está na bonança, quando a gente está na prova, nós mudamos. Só que a Bíblia fala que quem tem que mudar não somos nós, mas quem tem que mudar é o Senhor as estações. Então isso deixa claro para mim e para você que o que o Senhor requer de mim e de você é um espírito inabalável. É um espírito de perfeição diante dele, onde nenhum momento, nem tão ruim que seja e nem tão bom que seja, vai me mudar ou vai te mudar. Oh, glória. A gente tem que aprender com Jó que quando ele tinha tudo, ele era o mesmo de quando ele não tinha nada. Aleluia. E eu vou dizer mais, a Bíblia fala que depois que ele passou pelo nada, ele ficou ainda melhor. Porque quando ele tinha tudo, ele já foi um exemplo para Deus diante de Satanás. Tem visto meu servo Jó? Só que depois, irmão Eduardo, que ele passou pelo momento onde ele perdeu tudo, ele ficou ainda melhor. Porque no final do livro, por volta do capítulo 42, ele fala assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. O que a gente pode aprender com isso? Que o Senhor, assim como fez na vida de Jó, jogando ele no vale, para ele ficar ainda melhor com Deus, ele faz isso comigo e com você.
Aleluia. Às vezes ele me pega da bonança, assim como ele pegou Jó na bonança, e ele joga no vale. E a gente tem que escolher qual tipo de personalidade nós vamos adotar. Se é a personalidade de Jó ou se é a personalidade da esposa de Jó. Porque eu e minha esposa moramos na mesma casa, dormimos na mesma cama, comemos a mesma comida, participamos da mesma bonança. Assim era com a esposa de Jó e com Jó. O que ele tinha, ela tinha. O que ele usufruía, ela usufruía. O que ele possuía, ela possuía. Porém, quando a história muda, porém, quando a luta chega, assim como a bonança chegou para um e a bênção chegou para o outro, quando a luta chegou também para os dois. Só que na hora da luta e da prova, a gente viu quem era quem. Porque quando a luta chegou, a mesma dor que Jó teve de perder todos os filhos, aquela mulher também teve. A mesma dor que Jó teve de perder todos os bens, aquela mulher também teve. A mesma pessoa que estava em cima, que era ele e a esposa, os dois vieram para baixo. Porque se eu estou no palácio, ela está comigo. Mas se eu estou despejado, ela também está comigo. Aí o Senhor pega Jó e pega a esposa e coloca os dois numa posição para ficarem ainda melhor. Só que só um, irmão Eduardo, passou na prova. Só um, irmão Osmar, agradou o Senhor. Então que nós venhamos a entender que Ele muda as circunstâncias, Ele muda estações, mas na verdade o que Ele deseja mesmo que seja mudado é o meu e o seu interior. Ele nos coloca na luta, Ele nos coloca no deserto, Ele nos coloca na prova. E quando o deserto e a prova chegam, como nós nos comportamos? Como Jó ou como a mulher de Jó? A Bíblia fala que ele reclamou, a Bíblia fala que ele estribuchou, a Bíblia fala que ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Mas ele não atribuiu a Deus dano algum, culpa alguma. Então às vezes a gente se vê numa situação de luta e de prova, e a gente pensa assim, ó, eu não posso nem me incomodar com essa circunstância. Pode se incomodar. Eu não posso nem ficar inquieto e desgostoso com essa situação. Pode e deve. Glórias a Deus. Uma das coisas que nós mais devemos fazer quando estamos passando por um momento de inquietação de alma é botar para fora. Verdade. Jó, quando ele estava naquele momento de luta e de prova, a Bíblia fala que ele entrou num momento de tanta angústia que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele pôs para fora, ele não guardou nada. Só que ele não atribuiu a Deus falta alguma. Existe uma linha que distancia uma coisa e outra. Uma coisa é você lamentar a situação que você está passando. Isso aqui é ser humano. Outra coisa é você murmurar e reclamar com Deus. Aqui é blasfêmia e murmuração, algo que desagrada ao Senhor. Talvez aquela mulher, ela não amaldiçoou o dia do seu nascimento, a esposa dele. E por não amaldiçoar o dia do seu nascimento, por não colocar para fora, por não se rasgar, sabe o que ela falou para aquele homem? Amaldiçoa esse Deus e morre. Muitas das vezes, quando estamos na luta e quando estamos na prova e queremos ficar guardando tudo para nós acabamos indiretamente tendo uma postura como aquela mulher, amaldiçoando o nosso Deus e morrendo, quando na verdade nós temos que ficar inquietos, angustiados, sofremos mesmo o que está ao nosso redor, mas não atribuímos a Deus falta alguma. Aleluia. E Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz
e causam a adversidade. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Esse texto também deixa claro que é Ele quem nos coloca no deserto, mas é Ele quem coloca também na terra prometida. Glórias a Deus. É Ele quem coloca na bênção, mas é Ele também quem coloca na maldição. É Ele quem abre a porta, mas é Ele também quem fecha a porta. Se você está passando por um período de portas abertas, mostra para Deus quem você é. Se você está passando por um período de portas fechadas, mostra para Deus quem você é. Aleluia. Deus ele tem que me olhar com as portas abertas e saber quem eu sou. E Ele tem que me olhar com as portas fechadas e saber exatamente quem eu sou. E quando Deus ele comparar quem eu sou com a porta aberta e quem eu sou com a porta fechada, Ele tem que encontrar a mesma pessoa. Aleluia. Hoje o Senhor está falando para nós que nada está perdido. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é para confortar e consolar o nosso coração. Filha de Deus. Mas não é porque nada está perdido que Ele não está nos tratando. Não é porque nada está perdido que Ele não está nos forjando. Não é porque nada está perdido que Ele não está trabalhando no meu e no seu caráter. E às vezes Ele faz isso dentro de uma mesma congregação, dentro de uma mesma igreja. Ele abre portas para trabalhar o caráter da pessoa na abundância. E no que está do lado, Ele fecha portas para trabalhar o caráter daquela pessoa na escassez. O que Ele quer no final? O mesmo resultado. Glórias a Deus. Ele quer olhar para o que tem porta aberta e para o que tem porta fechada. E o coração está o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lembra que a vida com Deus é uma roda gigante? Depois Ele inverte. Depois Ele troca as cadeiras, irmã Eliette. Ele pega aquele que estava com a porta aberta, irmã Kelly, e fecha. Ele pega aquele que estava com a porta aberta, com a porta fechada, e abre. Ele trabalha o coração. É isso que Ele fez com Paulo. E é isso que Ele faz com a gente. Paulo falou: sim, tem abundância. Eu sei que tem abundância. Ou seja, já vi muitas portas abertas, mas também sei passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Todos conhecemos esse versículo. Até pessoas que não são do Senhor conhecem esse versículo e falam esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Porém eles não ainda entenderam, como muitos cristãos ainda não entenderam, o que esse versículo quer dizer. O verdadeiro significado desse versículo é uma pessoa que teve por cima, que teve por baixo e continuou permanecendo inabalável. Amém, Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente fala: tudo posso naquele que me fortalece, como se isso fosse um escudo, irmão Eduardo, de prosperidade para nós. Tudo eu posso naquele que me fortalece, vai dar tudo certo. A pessoa não entendeu nada. O tudo posso naquele que me fortalece, o embasamento dele está no que vem antes. Sei viver muito, sei viver pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Só pode dizer que tudo pode naquele que me fortalece quem já foi experimentado por Deus com a porta aberta e com a porta fechada. Só pode dizer que tudo pode naquele que me fortalece quem foi experimentado por Deus na porta fechada e na porta aberta. Glórias a Deus. Então, se você já foi experimentado por Deus na porta aberta, se prepara, Ele vai te botar nas portas fechadas. E o contrário é verdadeiro. Se você foi experimentado por Deus nas portas fechadas, Ele vai te colocar nas portas abertas. Mas nunca foi, irmãos, sobre as portas estarem abertas ou sobre as portas estarem fechadas. Foi sobre o coração que Ele quer que eu e você venhamos a ter diante dEle. Ele deseja que nós sejamos cristãos
onde permanece inabalável, assim como em Daniel fala, independente da estação do ano. A gente não muda, é a estação que muda. A gente não muda, é a estação que muda. A gente não muda, é a estação que muda. É por isso que ele fala assim, ó, eu mudo as estações, eu mudo os tempos. Aleluia! Só que sabe o que ele faz? Enquanto ele está mudando a estação, ele está mudando mesmo o seu coração. Verdade. Enquanto ele está mudando a estação, ele está me provando no muito e está te provando no pouco. Depois ele troca. Ele começa a me provar no pouco, ele começa a te provar no muito. Até a gente alcançar um verdadeiro equilíbrio, onde a gente fica estável. E é só a estação que rola. Maravilha, meu Deus! Mas para a gente entrar nesse nível, irmãos, a gente vai ter que passar por cima, mas também vai ter que passar por baixo. Glórias a Deus! Isso nos mostra que a gente vai ter que apanhar e também ser assombrado. Isso mostra que a gente vai ter que ter a ferida aberta, mas também vai ter o Senhor colocando azeite na nossa ferida. A gente vai passar por um momento de tempestade, mas a gente também vai passar por um momento de paz. Esse versículo deixa claro que tudo passa. A luta que eu estou passando, mas a bênção também. Tudo passa. O momento de dificuldade que eu estou passando, mas o momento de paz também. O que não pode passar é a minha paz. Pode mudar a minha paz, mas não a paz que eu tenho. O que o Senhor deseja de mim e de você é um coração estável. O que o Senhor deseja de nós é um coração constante. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu me sinto num turbilhão. Tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo, eu não consigo ter estabilidade de nada. É Ele falando, tem que colocar em cima, tem que colocar embaixo, porque a hora que você começa a aprender em cima, você não aprende nada, tem que colocar embaixo. A hora que você está embaixo, você não aprende nada, tem que colocar em cima. Então por que a nossa vida tem esses altos e baixos? Porque a gente não aprendeu e não passou na prova em nada. A gente está sempre repetente. Ele abre as portas para forjar o nosso coração, a gente não se posiciona como Ele quer. Aí Ele fala, bom, deixa eu fechar as portas para ver. Aí Ele fecha as portas, aí a gente não se posiciona como Ele quer. Aí Ele fala, não mudou, deixa eu abrir as portas para Ele. Então a gente está sempre nesse altos e baixos, nesse altos e baixos, e nunca evoluindo e progredindo com Deus. A gente já está caminhando para o final, irmãos. Mas eu quero que você entenda que nós nunca estamos perdidos ou sem direção. A gente está sempre onde Deus deseja que nós estejamos. Glórias a Deus! Olha o que diz em Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Então às vezes a gente acha que a gente está perdido, às vezes a gente acha que a gente está sem rumo, às vezes a gente acha que a gente está sem saída, às vezes a gente acha que não tem para onde ir. Mas a Bíblia fala, no seu coração o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Então ainda que nós não estamos entendendo o que está acontecendo, e ainda que nós não estejamos entendendo em qual direção a nossa vida está indo, existe um Deus direcionando os nossos passos. Glórias a Deus! Então às vezes a gente está olhando e falando assim, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que eu estou passando por esse momento? Senhor, para onde será que eu estou indo? Porque eu não estou vendo direção, eu não estou vendo saída, eu estou perdido. Mas Ele fala, você planeja, eu guio os passos. Glórias a Deus! O homem em seu coração planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente está sempre indo na direção de onde Deus quer que nós venhamos a ir. O Senhor me mostrou algo em Provérbios 21:1, que é algo bem romântico, mas que é bem interessante.
Provérbios 21:1 diz assim, ó: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele dirige para onde quer. Isso significa, irmão José, que a nossa vida é como um rio, que o Senhor direciona e dirige e aponta para onde ele quer. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, não consegue entender o porquê que algumas coisas estão acontecendo, mas Provérbios 21 fala que o coração do rei é como um rio para o Senhor, ele vai direcionando. Glórias a Deus. A nossa vida e o nosso coração também é como um rio perante o Senhor, ele vai guiando, ele vai direcionando. Mas a gente nunca fica sem rumo e sem norte. Tem sempre Deus guiando e direcionando os nossos passos. No Salmo 103:19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como um rei, ele domina sobre tudo que existe. Glórias a Deus. Então esse Salmo 103, mostra que o nosso Deus, ele é um Deus que está no comando, ele é um Deus que está no controle, ele é um Deus que não perdeu e nunca vai perder o controle da minha e o controle da sua vida. O que a gente tem que entender é aprender a se comportar da maneira que Deus deseja, independente da circunstância e do momento de vida que nós estamos passando. Para a gente terminar, irmãos, se você está passando por uma luta e uma prova, responde internamente o quanto você melhorou. E se você está passando por um momento de bênção e de vitória, responde também internamente o quanto você melhorou. A luta chegou, o quanto você aumentou a oração. A luta chegou, o quanto você aumentou o jejum. A luta chegou, o quanto você aumentou no compromisso com as coisas de Deus, com a leitura da palavra, com a presença nos cultos, no trabalho da igreja. A estação muda. A bênção chega. E quando a bênção chega, a oração que você orava antes, você manteve ou não? O jejum que você fazia antes, você continua fazendo ou não? O relacionamento com a palavra que você tinha antes, você fazia ou não? E tem pessoas que são o contrário. Tem pessoas que quando as portas estão abertas, ela ora, ela jejua, ela acorda de madrugada, naquele processo de gratidão ela faz tudo. Mas e quando as portas fecham? Aí ela para de fazer. Cada ser humano, o calo aperta de um jeito. Tem uns que vão buscar a Deus quando está tudo bem, e tem uns que vão buscar a Deus quando está tudo mal. E aí quando a estação muda, Daniel 2, a pessoa também muda. Se ela só buscava a Deus quando estava tudo bem, a hora que fica tudo mal, ela não busca mais. Se ela só buscava a Deus quando estava tudo mal, quando fica tudo bem, ela não vem mais. É só nos olharmos ao nosso redor, irmãos. Tem irmãos que quando está na luta não vem, não perde o culto. Mas quando está na bênção, você não vê a cara dele. É o irmão 007. Não. Tem pessoas que são o contrário. São pessoas que quando está na bênção, está aqui dentro. Mas quando a luta chega na porta, não vem. É exatamente o exemplo que o Senhor está querendo dar com Daniel 10:2. A sua postura e a sua conduta não muda. O que muda é a estação. Ou seja, a porta está aberta, você não perde um culto. Aleluia. A porta está fechada, você não perde um culto. Glórias a Deus. A porta está aberta, você ora os seus 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos por dia, de forma constante. A porta está fechada,
Você ora seus 20, 30, 40 minutos de forma constante. A porta está aberta, você lê o seu um capítulo da Bíblia, o seu um versículo, o seu um salmo por dia. A porta está fechada, você fica lendo o seu um salmo por dia. A porta está aberta, você faz aquele um jejum por mês. Ou só no dia de Santa Ceia, mas faz. A porta está fechada, você mantém fazendo aquele um dia de jejum. Quem tem que mudar é a estação e não a gente. O Senhor deseja uma constância, o Senhor deseja uma estabilidade nossa, e nós temos que aprender a lutar por cima e lutar por baixo. O pastor Sérgio muito prega isso pra gente. Aprender a lutar por cima e aprender a lutar por baixo. E aproveitar o momento atual que nós estamos. Se estamos em cima, quais lições o Senhor quer nos dar para ficarmos melhores em Deus? E se estamos por baixo, quais lições o Senhor quer nos dar para que sejamos melhores em Deus? Eu acredito que uma das piores decepções que Deus pode ter comigo e pode ter com você é Ele pega a gente quebrado na luta e na prova, no deserto, como o povo de Israel, chorando. Ele fala assim, ó: ouvi o clamor do meu povo, vou tirar aqui da escravidão e vou levar para a terra prometida. O que aconteceu? Mudou a estação, e junto com mudar a estação, também mudou o povo. Agora eles começaram a entrar no caminho da vitória, no caminho da bênção. Que Deus é esse que tirou a gente do deserto, faz pra gente aí um bezerrinho de ouro, uma coisa pra gente adorar. Agora já imaginou, irmão Eduardo? Deus me pega lá quebrado, sem R$1 no bolso, vindo pro culto, aí Ele abençoa, aí você nunca mais vê minha cara. Ou ao contrário, a pessoa que Deus abre porta, janela, caminha e ela entra por essas portas num pulo de alegria. Aí Deus faz igual fez com Jó: toma tudo que a gente deu. A pessoa vira as costas e você nunca mais vê a cara dela. Tá vendo só como ambas as circunstâncias de Manete é muito triste? É extremamente triste. Deus não quer isso para mim, Ele não quer isso para você. É por isso que Ele fala que Ele muda as estações, para nos treinar a estar por cima e a estar por baixo. Glórias a Deus. O mesmo irmão Jonathan tem que ser o irmão Jonathan com a porta aberta e com a porta fechada. Glórias a Deus. A mesma irmã Marcela tem que ser a irmã Marcela com a porta aberta e com a porta fechada. O mesmo presbítero Douglas tem que ser com a porta aberta e com a porta fechada. Glórias a Deus. Aleluia. Nada está perdido. Aleluia. Nada está perdido. Está tudo no controle dele. Agora eu entendi o que ele quis dizer com nada está perdido. O nada está perdido nessa noite é: nada está perdido, fica tranquilo. Mas sou eu querendo trabalhar o coração de alguns no muito e o coração de outros no pouco. Se você está no pouco, calma, a roda gigante de Deus vai chegar e você vai para o muito. E quem está no muito vai vir para o pouco. Amém? Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Contribua com esta obra, por favor. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.